A migração ela envolve percursos na água, na terra, no ar e também muitas aves e morcegos do hemisfério norte voam na direção do sul no inverno. Como eu falei, as aves elas precisam de um lugar mais quente. Então, elas saem do lugar do inverno, onde está muito frio, para ir para o lugar que está mais quente. Então, elas fazem esse processo. Tanto que também é para poder elas se reproduzirem, certo? Então, temos no caso, a migração envolve percursos na água, no ar, na terra ou no ar, muitas aves e morcegos, certo? No hemisfério norte voam na direção do sul no inverno. Certas baleias saem das regiões polares frias e nadam para águas mais quentes no inverno. Outras migrações são verticais, por exemplo, os cervos de orelhas longas do oeste dos Estados Unidos trocam as partes mais altas das montanhas para outras regiões mais baixas no inverno. Algumas minhocas, elas fogem do solo para as profundezas do subsolo. Quando o solo está muito encharcado, ela não vai ficar em cima, ela vai descer mais para poder ela dar continuidade à sua vida. No caso das baleias, elas vêm para o continente mais quente. Tanto que no Brasil já houve casos de terem que os ambientalistas ter que estar lá salvando elas, desencalhando as baleias, porque ela chegou muito, muito próximo da terra e elas não conseguem nadar. Os animais se deslocam algumas centenas de metros ou vários milhares de quilômetros. Rãs percorrem distâncias curtas até lagos para se reproduzir. Porque a reprodução das rãs, ela é feita dentro da água. Então, ela precisa ter água para poder ela eclodir. Ela passa uma espécie de metamorfose na água para poder ela dar origem às outras rãzinhas, certo? Já a andorinha do mar Ártico passa o verão no Polo Norte e o inverno na Antártida, viajando cerca de 18 mil quilômetros. As migrações podem ocorrer de dia ou à noite. Aves como os gansos voam durante o dia. Pardais, pequenas aves, canoras ou tordos viajam à noite. Durante a migração, os animais conseguem se deslocar. Durante a migração, os percursos podem ser na água, na terra ou no ar, certo? Os animais se deslocam por algumas centenas de metros ou vários milhares de quilômetros. Vamos falar agora sobre migração, emigração e imigração. Então, a crise migratória que afeta o mundo é notícia em todos os dias. Vamos ver a migração na Europa com refugiados e imigrantes de guerra e até mesmo aqui no Brasil, que é o caso dos venezuelanos, certo? Então, nós temos aqui migração. A migração sempre irá incluir os movimentos de imigração e emigração. A imigração é o movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Esses são os chamados imigrantes. Imigração vem do latim imigratus, que significa se mudar para. A emigração é o movimento inverso de sair do seu país ou região de origem. Os emigrantes são as pessoas que deixam seu local de origem. Emigração, que ela vem do latim emigratus, que significa se afastar. No caso, nós nordestinos, quando nós vamos morar fora do Nordeste, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai emigrir. A gente vai fazer uma emigração, que é o movimento da gente sair do nosso lugar de origem para ir para outro. Quando nós vamos vir para o Nordeste, a gente deixa São Paulo e vem embora, a gente imigre e a gente faz o movimento ao contrário. Todo grupo ou pessoas que faz migração, imigrou de um lugar, imigrou para outro. Por exemplo, os refugiados da guerra na Síria emigraram da Síria e imigraram para países europeus. Isso se dá por conta de brigas territoriais,
por conta da fome, por conta da guerra, faz com que as pessoas saiam do seu lugar de origem para ir para outros. Isso acontece também com os animais, com as aves. Tipo, a andorinha, ela sai da região mais fria para ir para a região mais quente. E assim sucessivamente. Já a migração é o deslocamento em grupo de muitos mamíferos, aves, peixes, insetos e outros animais. Essa movimentação acontece em certas épocas do ano e faz parte do ciclo da vida dessas espécies. Que é, como eu falei antes, os animais migram por diversas razões. Muitos fazem isso para procriar ou para encontrar alimentos. Alguns animais migram para lugares onde possam hibernar ou repousar durante o inverno. Outros mudam de ambiente devido ao excesso de calor ou de frio e por causa da chuva ou da seca em certas. Vamos dar alguns exemplos de imigração, certo? Então temos aqui. Durante um tempo, os europeus emigraram para o Brasil. Saíram de onde estavam. Eles estavam onde? Na Europa. Os imigrantes vindo da Europa vieram trabalhar no Brasil. O que entraram no Brasil? Quem foi que entrou no Brasil? Os imigrantes. A imigração foi feita por navio. Quem que veio foi o pessoal que saiu do país de origem, que veio nos navios, que foram os europeus. Os imigrantes chegaram em navios, os que entravam em determinados países para morar nele. Quem foi? Os imigrantes. A corte portuguesa imigrou para o Brasil para fugir de Napoleão. Entrou no Brasil e fixou residência. Quem entrou no Brasil e fixou residência, que imigrou para o Brasil, foi a corte europeia. Então, esses aí são alguns exemplos de imigração e emigração. Quando falamos de imigração, a gente vai falar também como é que eles se orientavam. Então, no caso dos animais, eles fazem o percurso longo, eles se orientavam como? Por acidentes geográficos, por rios e montanhas, por alguns pela posição do sol e das estrelas, segundo os cientistas falaram. E o salmão é um peixe do mar, ele se reproduz o quê? Nas montanhas, então ele ia pelo sentido do olfato, certo? Então, quando a gente volta para a imigração no Brasil, a gente vai falar também um pouquinho sobre os animais que saem da sua região, onde está muito seco e vai procurar comida, certo? Então, muitos animais eles saem de dentro da mata para procurar comida nas cidades. Eles emigram do seu lugar para ir procurar. Por isso que, às vezes, a gente já viu em alguns programas noticiários que tinha alguma onça no meio da cidade. Por quê? O ser humano, de uma certa forma, ele invadiu o habitat natural daquela onça. E a onça ela vai procurar comida onde? No seu habitat natural. Ela não sabe que tá ali, que foi construída uma cidade, que a gente invadiu e que foi construída uma cidade. Não é isso? Então, essa é uma das resoluções de emigração e imigração. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau!